Vamos falar sobre regulação emocional. E para falar sobre isso, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre as emoções, sobre o que são as emoções e sobre essa classificação errada que muitas vezes é feita entre emoções boas e emoções ruins. E o porquê que eu falo classificação errada? É porque não existem emoções boas e ruins. Existem emoções que nos causam desconforto, né? Uma sensação mais desconfortável, desprazerosa, como a tristeza, a raiva. E existem emoções que nos causam mais prazer, né? A alegria, aquela sensação de alívio. E aí, quando eu classifico algo em bom e ruim, qual que é o problema? A nossa tendência natural é tentar evitar aquilo que é ruim. Eu quero fugir, eu quero ignorar, não quero entrar em contato, não quero vivenciar algo ruim. Só que as emoções não funcionam assim. As emoções, elas são a nossa resposta natural ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Elas comunicam pra gente, elas são muito importantes, tanto as que causam desconforto quanto as que causam prazer, né? Porque são elas que nos falam se eu tô me sentindo bem ou se eu não estou me sentindo tão bem assim com relação àquilo que está acontecendo ao meu redor. Elas são o nosso termômetrozinho ali. E aí, se eu falo que elas são boas e que elas são ruins, e eu tento fugir, eu tento ignorar, eu não quero lidar com as emoções ruins, porque elas são ruins, né? Eu tô lidando com isso de forma errada, ou muitas vezes eu nem tô lidando. Então, eu não consigo muitas vezes perceber o que está causando isso, esse sentimento, essa sensação em mim, e eu não consigo resolver. E aí eu vou jogando para debaixo do tapete, não lido com as situações e as emoções continuam ali. Então é um trabalho que não está surtindo efeito, certo? E qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo é a gente entender que não existem emoções boas e ruins. Existem emoções. E que não existe também uma fórmula mágica que vai evitar a gente de passar por situações desconfortáveis na nossa vida. Ou que vai evitar a gente de sofrer diante de situações mais difíceis. A gente vai passar. A vida é cheia de altos e baixos, né? A gente vai sofrer em alguns momentos. Mas o que vai determinar se a gente vai sofrer um pouco mais ou um pouco menos com uma situação que está acontecendo é a forma como eu lido com ela e como eu lido com aquilo que eu estou sentindo. E aí a gente entra então na regulação emocional. A regulação emocional, ela é essa habilidade que eu tenho de reconhecer e de aceitar as minhas emoções. E aí lidar com elas, né? Escolher a forma mais adequada de lidar com elas. Você deve conhecer alguém que parece que tem muita facilidade de lidar com situações difíceis, com sofrimento, que sofre sim, mas que parece que passa pelas situações de uma maneira mais serena, mais tranquila, né? E você também deve conhecer aquela pessoa que, quando está sofrendo, quando está passando por algo difícil, parece que cava um buraco ainda mais fundo, parece que passa por um sofrimento ainda maior, né? Gera muito mais sofrimento além daquele inerente àquela situação que a pessoa está vivendo. E por que acontece isso? Essas pessoas, elas têm diferentes níveis de regulação emocional. Só que a regulação emocional, ela é aprendida. Eu aprendo a reconhecer, a aceitar, a lidar com as minhas emoções na infância, na adolescência. E aí, se esse aprendizado ele é um pouco prejudicado, as chances de eu me tornar um adulto que vai ter dificuldade de lidar com sofrimento, de lidar com desconforto, é maior, né? E não significa também que eu não possa aprender. Então, a terapia, ela entra nesse sentido, né? Quando eu tenho a minha regulação emocional, quando ela está um pouco desequilibrada, ou seja, quando ela está desregulada, a terapia, ela ajuda a desenvolver essas habilidades, né? De reconhecer o que eu estou sentindo, de aceitar o que eu estou sentindo, de perceber qual é a melhor maneira de lidar com isso para diminuir o sofrimento. Então, o sofrimento ele existe na nossa vida, em alguns momentos a gente não vai conseguir evitar, mas eu não preciso carregar um sofrimento extra
que vem dessa desregulação emocional, que vem de eu não saber muitas vezes aceitar aquilo que eu tô sentindo ou lidar com isso que eu tô sentindo. Enfim, espero que essa minha fala tenha ajudado, e se você sente que de alguma forma a sua regulação emocional pode estar um pouquinho desequilibrada, que você pode estar com essa regulação um pouquinho desregulada, procure terapia.